Meu querido Hélder, será até amanhã em Barcelos. Um abraço, muito obrigado. Entretanto, recebemos aqui um observador de aves, de animais no geral, mas de aves em particular, o nosso querido Luís Henrique Pereira. Olá, Luís! Bom dia. Tudo bem? E vocês perguntam assim, o Luís Henrique é sempre, tem um ar muito relaxado. Sim. Aquele contacto com a natureza realmente faz-nos muito bem. E é justamente disso que tu nos vais falar hoje. Hoje, particularmente na observação de aves. Eu começava hoje, há muita coisa para dizer, portanto tenho de... Acelerar. Os benefícios que nós temos em observar aves. É, porque, vá lá ver, por exemplo, no mundo atualmente existem, as pessoas às vezes não têm ideia disto, mas 100 milhões de pessoas que observam aves com regularidade. Disseste Não é? 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Ora bem, nos Estados Unidos, uma parcela significativa, creio que metade desta população, 45 milhões, na Europa 40 e muitos milhões, depois na Austrália 14 milhões. Bom, para dizer que, de facto, a cada ano aumenta o número de pessoas que gostam de observar aves. Nós vamos já perceber porquê, o que é que isto traz de tão especial, porque traz muitas coisas. Vamos nos fundamentar aqui em 2 estudos científicos, que não vamos falar de cor, e portanto, enfim, como nunca Então, fazemos. o que é que dizem os estudos científicos? Então, um outro número só muito rapidamente. Em 2025, os negócios, portanto, enfim, a economia à volta da ave, do aviturismo, não é? O turismo de observação de aves, rendeu 60 mil milhões de euros. Agora vamos tentar explicar muito rapidamente. Ora bem, o Estádio da Luz, que foi um dos mais caros, enfim, sem clubismos à parte, terá custado 162 milhões de euros. Ou seja, o dinheiro feito em 2025 sobre apenas e só observação de aves poderia dar para fazer 370 estádios da Luz. Portanto, só para percebermos a dimensão. Meu Deus. Ora bem, bom, depois então, os estudos são do Instituto de Psiquiatria do King's College, portanto, um estudo de uma entidade reconhecida. Reconhecida e portanto, idónea, não é? idónea, portanto, a par de Oxford e Cambridge, e depois um outro do Canadá. Ora bem, aves e saúde. Já aqui falamos muitas vezes que a nossa estadia na natureza muda-nos, transforma-nos, não é? Transforma-nos completamente. Contacto, não é? Portanto, baixa o stress, baixa a ansiedade, temos a capacidade maior de nos concentrarmos, de também memorizar algumas espécies de aves que depois vamos querer voltar a ver, por exemplo. Portanto, o combate ao cansaço cerebral também é muito importante, dizem estes estudos, e este primeiro estudo analisou o bem-estar associado, portanto, à observação de aves em cerca de 58 pessoas, creio eu. E, portanto, as pessoas tinham uma app onde iam colocando as emoções que iam sentindo ao longo dos trajetos. E, portanto, que emoções são essas? Portanto, um efeito calmante, tranquilizador, maior harmonia, dizem as pessoas, redução do stress, batimento cardíaco a abrandar. Tudo isto, enfim, não será novidade, no fundo, não é? Baixa da pressão arterial e uma melhor respiração. Depois, doentes com depressão. Muita atenção lá para casa, porque isto pode ser uma ferramenta muito importante. Sim, para a saúde mental. E ansiedade. Portanto, observar aves, percebe-se perfeitamente que eles ficam desfocados de todo o resto. Todos os problemas, todas as ansiedades, portanto, e fixam-se apenas nestes seres alados que de facto fazem parte dos ecossistemas da natureza, procuram perceber, procuram observar, procuram depois, em outras saídas de campo, rever aquela espécie, não é? E procuram também nos cadernos de campo anotar, se calhar, algumas coisas, não é? Procuram nos guias de campo saber, observei aquela ave, vamos lá ver qual é que ela é. Ora, tudo isto, de facto, aparta as pessoas daquela depressão diária, não é? Tem ali um objetivo. E depois outra coisa muito importante, para além da observação, e eu digo aqui muitas vezes que devemos usar, enfim, mais do que o sentido da visão, o sentido da audição. Vocês se repararem, quando as aves cantam, nós temos um sentimento de segurança, dizem também estes estudos, e é curioso, porquê? Porque enquanto elas cantam, enfim, nada se passa de terrível. Certo. Elas estão à Elas não vontade. cantariam. Elas não Elas cantariam. um alerta, Elas não é? fariam um voo, portanto, com um sinal qualquer de alarme, não é? Portanto, esta sensação de calma, ambiente seguro, esta sensação de segurança. De paz, precisamente, não é? Bom, os mais velhos, o que é que ganham com a observação de aves? Já vamos às crianças, muito rapidamente.
A saúde cerebral. Exercícios do cérebro, a busca, a interrogação, porque é que esta ave é assim, porque é que não é. Depois, irem aos livrinhos e tentarem perceber, não é? Quer dizer, os porquês. O bom vício, porque as pessoas depois, tendo tempo, por exemplo, na idade da reforma, têm tempo para estas atividades. Claro. É um bom vício. Mas quero ver mais, quero perceber mais, quero saber mais. Literatura. Era uma literaturazinha de aves, não é? No fundo. E depois, então, aqui, importante, o retardar desse envelhecimento do cérebro, que é fácil de perceber, no fundo. No fundo, exercitam os neurónios, naturalmente, aves novas, sons novos, que nos obrigam, de facto, a ter essa ginástica, não é? As curiosidades, novas sensações. Para irem aos habitats têm de se deslocar, muitas vezes. Ora, isso é fácil. Têm de caminhar. Exatamente, as caminhadas, não é? Para as crianças, é fácil de perceber. O maior foco, a memória, a calma, no fundo, crianças mais atentas, crianças... Que é para observar aves, devemos fazê-lo em silêncio. Em silêncio. Portanto, elas desaparecem. Aquelas crianças que possam ter um bocadinho mais de hiperatividade. Este é um bom exercício, sim, não é? Sim. Portanto, muito mais haveria para dizer. Falaste há bocado, observar em grupo, outras vantagens. Isto é só vantagens. A socialização, claro, as mais fechadas e tal. Também. Porquê? Porque naquele grupo vão todos para o mesmo. Vão todos para o mesmo, não é? Para a observação de aves. O convívio, que é muito interessante, não é? A troca de experiências, a troca, enfim, de fotografias que se vêem na câmara ou num álbum. À procura da melhor fotografia. À procura da melhor fotografia, precisamente. Ou das raridades. Das raridades, não é? Portanto, aprendizagens novas. Portanto, o cérebro mais vivo, e este termo muito interessante que é fácil de perceber, que é a neuroplasticidade. Exatamente. Quer dizer, os neurónios andam para aqui a mexer, não é? Nestas buscas, nestas procuras. Vamos ver 3 fotografias. Vamos ver algumas fotografias Selecionaste. onde ver, portanto, a América do Sul é um dos destinos preferenciais, Colômbia, Peru, mas cá há muitos sítios para ver, zonas úmidas, florestas, falésias, parques urbanos. O nosso quintal, o nosso jardim, o nosso pátio, enfim. Ora bem, então... Podem pôr as fotos, por favor. Vamos mostrar umas fotozinhas. Os comedores, Ora, muito fáceis de fazer os comedores para chamar as aves à nossa beira. Sim. Para nós observar, por exemplo, da janela do quarto, da janela da sala. Por exemplo, estes feitos, umas simples cascas de laranja, não é? Reparem, com uns fins. Não, isto não custa nada, não é? No fundo, num troncozinho que lá tínhamos, numa das árvores do jardim. Temos mais fotos para mostrar. E não precisamos ter um jardim. Isto aqui já é uma coisa um bocadinho mais moderna. Que basta pôr à janela ou basta pôr na varanda. Exatamente, na varanda, exatamente. Ou num pátio, por exemplo. Eles aparecem. E depois daqui, olha, feitas, enfim, eu creio que isto é... Feito por crianças, de leite. Ali é um pacote de leite, de certeza pacote de leite, não é? Sim. Portanto, o corte, isto tudo é fácil. A decoração depois, naturalmente, ao estilo de cada um, naturalmente, não é? E depois aqui, com pauzinhos, com madeira, ainda devemos de ver o que tem uns paus de gelado, que também é muito interessante fazer. Não é? Portanto, para além de exercitarmos as nossas habilidades. Pronto, aqui não apareceu, mas com os pauzinhos de gelados. Ora, isto para quê? Para chamar as aves. Então vou-te contar um episódio. Este teu amigo estava no Funchal, à espera de apanhar o lobo marinho para ir para o Porto Santo. Muito bem. E está um homem com uma grande máquina fotográfica a fotografar um pássaro estranho. E eu, como ainda tinha tempo, fui ter com o senhor. Where are you from? Ele, sou da Holanda. De onde é que o senhor é? Sou da Holanda. Então, e veio da Holanda de propósito para fotografar esse espaço. Vim, mas tenho que voltar já. Porquê? A minha mulher deu à luz, mas eu não podia perder o pássaro. Pois. É engraçado. Chegam a este... o nascimento do filho. E outra coisa, muitas pessoas ficam contentes só por observar. Há pessoas que não fotografam. E depois este negócio, que é verdade. São estadias longas, portanto 200, 500 euros por dia às vezes, porque os guias, tudo isso. Bom, há muitas empresas em Portugal dedicadas a isto, vão à net, façam este exercício. Watching. Muito obrigada por nos trazer façam este, que é um exercício muito interessante. Obrigada. Luís Henrique Pereira, mais uma vez, na Praça da Alegria.